Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem, tudo certinho aí com vocês. Bom, meu nome é Elaine Nascimento, especialista em desenvolvimento humano e vamos conversar um pouquinho hoje sobre o que pensam de mim, o que falam de mim, o que será que estão falando de mim, hein? Bom, mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos fazer aquelas atividades, né, aqui do YouTube? Vamos lá? Um like, isso mesmo, um like, por favor. Deixe também seu comentário ao longo desse nosso bate-papo, o que você acha, o que você considera sobre esse assunto, qual é a sua opinião e compartilha com as pessoas que você conhece, que você gosta, enfim. Se você ainda não é inscrito no canal, também aproveita para se inscrever agora. E vamos lá falar sobre o que pensam de mim. Gente, por que eu trouxe esse assunto aqui? Porque eu sei que é uma questão na grande maioria das pessoas. O meu canal está começando agora, eu estou começando agora aqui no YouTube, então assim, não sei como vai sair, né? São os primeiros vídeos, mas é exatamente por isso que eu estou trazendo esse tema. Muitas vezes nós deixamos de fazer algumas coisas pensando no que, o que estão pensando de mim, o que estão falando de mim. O que será que alguém vai pensar se eu fizer isso ou aquilo? E, gente, é difícil a gente pensar nisso, mas é super importante que a gente entenda que vão pensar alguma coisa da gente e tá tudo bem. Eu não posso podar as minhas vontades, os meus sonhos, os meus desejos sempre em função do que alguém, do que as pessoas estão pensando de mim. Não posso fazer isso, isso não é justo comigo. Eu sei que quando a gente se expõe, por exemplo, nas redes sociais, automaticamente estamos ali, né? Literalmente dando a cara a tapa. É o que vai acontecer comigo agora, né? Eu tenho as minhas redes sociais, eu compartilho muitas coisas da minha vida em algumas redes, por exemplo, como o Instagram. Agora estou aqui também no canal. E vocês acham que as pessoas também não falam? Com certeza devem falar. Devem achar, ah, Elaine tá se achando, Elaine isso, Elaine aquilo, e tá tudo bem. As pessoas têm direito de achar o que elas quiserem. Elas não podem faltar com respeito, a gente precisa ponderar, a gente precisa ter consciência da forma como a gente pensa, né, o que a gente pensa das pessoas, mas infelizmente a gente não pode podar o pensamento das pessoas. A gente, quando toma uma decisão de fazer alguma coisa, a gente precisa ter esse objetivo e seguir em frente. O que acontece? Muitas das vezes nós temos ideias, projetos, planos e não tiramos da cabeça, nem a ponto de passar para o papel, pensando: será que vai dar certo? Será que é legal? Será que é interessante isso? E, gente, a gente não tem como saber se a gente não fizer. Então, eu quero até trazer uma reflexão aqui sobre esse tema, sobre esse assunto, porque eu vejo, já conversei com muitas pessoas que têm essa questão, né? E é muito estrutural isso, faz parte da nossa criação, faz parte de tudo que a gente já viveu até hoje, essa questão do que as pessoas pensam. Por exemplo, quem aí nunca ouviu uma mãe, um pai, uma tia, alguém falar: "Ah, mas e o que vão falar?", né? Quem nunca ouviu essa frase? Mas o que será que vão falar? Ou antigamente, né? Nem sei se é tão antigamente assim, ainda se falava: fulano vai ficar mal falada. Gente, então, ó, isso não é de hoje. E ainda hoje nós, né, que nos consideramos extremamente modernas, atuais, conectadas, ainda assim pensamos no que alguém vai falar. E é muito complicado a gente ficar pensando no que alguém vai falar, sabe por quê? Porque é algo que a gente não tem absolutamente nenhum controle. Não temos controle do que as pessoas falam, do que as pessoas pensam, a forma como elas nos veem, a gente não tem esse controle. Então, por isso que é importante a gente ter um autoconhecimento, a gente se gostar, a gente se amar e entender que eu não tenho como lidar com essa situação a não ser fazendo, oferecendo e dando o meu melhor. Eu vou trazer uma reflexão aqui
que eu acredito que todo mundo já vivenciou isso. Todo mundo mesmo, assim, é praticamente unânime. O que que acontece? Olha só a situação que eu vou usar como exemplo. Quando alguém casa, né, o casamento de uma pessoa, ou uma grande festa, enfim, mas vamos usar aqui a questão de um casamento. O que que acontece? Aquela noiva, gente, ela pensou tanto naquele vestido, nos detalhes do casamento, na festa, a forma como as coisas seriam, como ela imaginou, como ela idealizou, ela sempre pensou nisso. O vestido é algo extremamente importante, né? Faz parte assim, nossa, não vejo a hora de ver a noiva. Não é isso que acontece com o casamento? E quantas vezes a gente ou já ouvimos falar, já tivemos essa linha de pensamento sobre essa questão de quando a gente chega lá no casamento, a gente olha e não tá do jeito que nós imaginamos. Quem nunca achou que o vestido nem era tudo aquilo? Quem nunca ouviu uma reclamação de que a festa não estava boa o suficiente? Às vezes, a noiva entrando, muitas das pessoas questionam, criticam, pensam. Muita gente fala, nossa, ela estava linda. Mas também tem muita gente que, ai, nossa, esperava mais. Ai, nunca imaginei que ela ia usar aquele vestido. Nossa, e a festa isso, e a festa aquilo. Nossa, mas você viu isso? Gente, comenta aí, compartilha aqui comigo dessa informação. Quem nunca vivenciou ou já presenciou ou sentiu essa questão em relação a um casamento? É muito normal, é muito corriqueiro praticamente essas situações, né? E daí eu faço uma pergunta aqui. Vocês acham que a noiva não pensou na hora de escolher aquele vestido? A noiva não pensou nos detalhes daquela festa? Vocês acham que a noiva não analisou todos os pontos? Será que uma noiva escolhe um vestido pensando assim, ah, eu acredito que muita gente não vai gostar? Não, ela oferece naquele momento o melhor dela, mas a gente não tem controle do que as pessoas pensam, do que as pessoas acham. Eu, por exemplo, o que será que as pessoas pensaram quando me viram de noiva, que eu não casei de vestido? O que será que passou na cabeça das pessoas? E tá tudo bem, seja lá o que for que tenha passado. A ideia é a gente sempre ter a nossa consciência das nossas vontades, dos nossos desejos. Eu vejo, já conversei com várias pessoas, por exemplo, que têm vergonha, que têm insegurança de aparecer nas câmeras. E eu sei, pode não ser a coisa mais fácil do mundo, afinal de contas, é uma novidade, né? Não estamos assim completamente habituadas a isso. Mas a gente tem que fazer. Eu não sei se esse vídeo está sendo super legal, super interessante, se a imagem tá boa, enquadramento, a forma como eu tô falando. Eu espero que sim, mas pode ser que não esteja também, né? E daí, quando isso acontece, o que eu tô deixando claro aqui? Eu estou dando a liberdade de alguém me julgar, de alguém falar. Então, essas reflexões eu tô trazendo aqui para a gente pensar um pouquinho que a gente não pode deixar de fazer o que a gente acredita, o que a gente tem vontade de fazer, simplesmente porque o que vão pensar de mim? Vão pensar mesmo, mas o que? Eu não sei. Eu não tenho esse controle do que vão pensar de mim. Então, na dúvida, eu faço. Na dúvida, eu crio uma situação. Na dúvida, eu realizo. É isso que eu preciso. Então, se você aí do outro lado tem planos, tem vontades, tem desejos e tá pensando, você está na dúvida do que vão pensar, o que vão falar, deixa pensar, mas faz. A primeira questão, né, o primeiro questionamento em relação a isso precisa vir de nós mesmas, né? A gente precisa parar e pensar: isso vai ser legal para mim? Será que eu estou fazendo da melhor maneira? Será que eu posso melhorar nessa questão? Onde eu posso colocar mais energia para que isso saia e funcione de uma maneira melhor?
Aí sim é muito justo e super importante eu me questionar, eu entender o que é importante para mim. Vale muito a opinião das pessoas? Vale, principalmente daquelas pessoas que a gente acredita, aquelas pessoas que nos apoiam, as pessoas que estão com a gente. Essa opinião vale muito. E a opinião de quem a gente não pediu, como é que fica? Fica, simplesmente fica, né? É uma opinião que a gente não pediu, mas tá tudo bem, a pessoa deu opinião. Tem até uma. As mães, né, que estiverem assistindo aqui vão se identificar com isso. Gente, a mulher ela engravida, ela tem enjoo, ela tem cólica, ela fica inchada, ela tem inseguranças, ela tem tudo isso que uma boa gestação oferece para a mulher. Mas sabe o que ela também tem? Conselhos e mais conselhos que ela não pediu. Coisas que as pessoas estão pensando e vão lá e falam, ou então estão achando. E quando não falam, mas continuam achando, e isso vira uma grande questão, né? A mulher que, por exemplo, sai com a barriga de fora, só com o topzinho a barriga de fora. O que será que estão pensando? A mulher que sai à noite, vai para balada, a mulher que tá grávida e vai para casa. Gente, são tantas situações, são tantas nuances, né? São tantas formas de existir o julgamento. Então a gente precisa sim parar e pensar que eu quero, eu já analisei, é importante para mim, eu compartilhei com pessoas que eu confio e eu simplesmente vou. Eu analiso, eu vejo os riscos, mas eu vou, eu faço. Então, assim, o que pensam de mim é importante, lógico que é, afinal de contas, a gente faz coisas, a gente quer ser aceita, né? Eu quero muito que as pessoas gostem dos vídeos que eu vou colocar aqui. Claro que eu quero. A opinião das pessoas é muito importante, sim. Mas independente da opinião ou não, eu não posso deixar de fazer algo que eu acredito. Então, se você acredita em alguma coisa, se você tem vontade de fazer alguma coisa, se você acha que aquilo vai ser interessante e importante para você, faz. Busca a melhor maneira, para pensar, analisa, calcula os riscos, mas ainda assim faça. Não deixa de fazer só porque a gente tem isso enraizado na nossa cabeça. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? E eu até coloquei uma frase assim, perguntando, para a gente mesmo se perguntar, coloquei aqui para não correr o risco de esquecer, que é o quê? E o que isso faz com a gente? Né? Isso mexe com o nosso emocional, mexe. Isso desperta ansiedade em algumas pessoas, desperta. Isso deixa algumas pessoas tristes, deixa também. Isso deixa algumas pessoas com raiva, com ódio, com uma ira, também. Ou seja, o que as pessoas pensam, o que a gente deixa de fazer pelo que as pessoas possam estar pensando, analisando ou criando, sei lá, seja lá como for, faz com a gente algumas coisas, mexe com a gente, mexe com o nosso emocional. Então, o julgamento vem por vários motivos e isso é uma questão para a gente. Então, vamos parar, vamos pensar, analisar. Será que eu já deixei de fazer alguma coisa pensando no que estão pensando ou no que vão pensar? Será que eu tô querendo fazer alguma coisa e não estou preparada para o que pode vir? Será? Vamos analisar. A gente não pode deixar de fazer o que a gente acredita. A gente não pode deixar de pensar, de colocar em prática o que a gente sempre teve vontade. Então, pessoal que está aí do outro lado, pensa um pouquinho. Quem aí já criticou, questionou, opinou, nem que seja em pensamento, sobre o casamento de alguém, sobre o vestido de alguém? E eu vou além, às vezes é quando a gente é convidada para um casamento, mas sabe o que também acontece? Às vezes, né, quando estamos aqui nas redes sociais, olhando alguma festa ou alguma super famosa que casou, e daí a gente vai lá e fala assim: nossa, e esse vestido que nada a ver, hein? Nossa, que horror! A pessoa pensou tanto naquele look, ela idealizou, ela planejou, ela gastou.
E ainda assim, nem sempre nos agrada. E tá tudo bem, do mesmo jeito que em algum momento eu já julguei, critiquei, opinei, as pessoas também vão fazer isso comigo. Mas isso não pode me impedir de fazer o que eu tenho vontade, o que eu acredito. Então pensa no que você acredita, no que você tem vontade, o que é importante para você e faz. Se eu ficar pensando o que as pessoas podem falar de mim, eu não faço tanta coisa. Eu não pareço aqui, por exemplo. Eu não sei o que vocês estão achando, mas eu tô aqui, aberta a opiniões, comentários, questionamentos, julgamentos, mas eu estou aqui. Então, gente, vamos lá? Vamos fazer o que a gente tem vontade? Vamos fazer o que a gente acredita? Vamos pensar e considerar que as pessoas sim vão opinar, vão falar, mas e daí? Vamos continuar fazendo? E isso não significa que a opinião das pessoas não sejam importantes, não é algo relevante. É relevante sim, mas ainda assim eu preciso fazer. Ainda assim eu preciso cuidar. Ainda assim eu preciso entender que o que é importante para mim precisa continuar sendo importante para mim, independente da opinião, do julgamento, do questionamento das pessoas. Gente, comentem aqui comigo se vocês já deixaram de fazer alguma coisa em função da opinião dos outros, do que alguém poderia falar. Comentem aqui comigo também sobre os casamentos que vocês já foram. Eu quis trazer essa reflexão porque eu acho que é algo muito prático que acontece ou já aconteceu na vida na grande maioria das pessoas. E vamos lá fazer o que a gente acredita, fazer o que a gente acha que precisa fazer. Não deixa para depois simplesmente porque o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Bom, eu fico por aqui com esse vídeo, com esse tema. Quero a opinião de vocês. Se você ainda não deu o like, dá um likezinho aí. Espero que você tenha gostado. Comenta, compartilha. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva também. E até o nosso próximo vídeo, nosso próximo tema, as nossas próximas reflexões. Gente, um beijo para vocês, um lindo dia. Não sei qual é o horário que você está assistindo aí, mas que seu dia seja lindo ou a noite linda. Bom, tanto faz. Um beijo, gente.